Apito árbitro! Começa o Visitantes Esporte Clube. Com Bruno Santos e Arthur Crispim. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, amigo, amiga, amiga e ouvinte. Esse é mais um episódio do podcast Visitantes, o seu podcast semanal de esportes comigo, Bruno Santos, diretamente dos estúdios Newton Santos, no Rio de Janeiro, e lá de Londres, nos estúdios Paul Gascoigne, por enquanto, Arthur Crispim. Alô, paixões, alô, doçuras, bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento, amigo ouvinte, amiga ouvinte, amiga e ouvinte. Haverá novos estúdios no mês de maio. Brunão, hoje o convidado vem que vem, né? Braços musculosos do nosso convidado hoje. Quem seria o nosso convidado? Ele que é administrador de empresas, batuqueiro nos blocos Banga La Fumenga, Fogo e Paixão, nerd, mas antes de tudo, um remador das antigas. Apesar de torcedor do Flamengo desde pequeno, começou remando pelo Clube de Regatas Vasco da Gama no fim da década de 80, com passagem pelos 3 grandes clubes do Rio. Atualmente é remador master do Clube de Remo Rio de Janeiro, fundado em 2016. Hoje recebemos aqui Edu Starling, seja bem-vindo. E aí, pessoal, tudo bom? Legal estar aqui para falar com vocês de remo, que é uma coisa que um esporte que não tem muita mídia por aí, já foi um esporte de arrastar multidões, né? E hoje é um esporte quase indigente, então é sempre legal ter um espaço para poder falar sobre isso. E assim, que é meio que uma cachaça, né? Como é que a pessoa vai gostar de remo? Cara, eu gosto, acabou, é uma cachaça e vambora, né? Fazer o quê, né? E quando a gente fala que vai falar do remo, não é o Clube Remo lá do Pará. Estamos falando do remo, o esporte remo, exatamente, o que você pratica dentro da água. É isso aí, a pauta do programa de hoje, como a gente já sabe, é o remo. Os atletas devem remar em um percurso pré-determinado de 2.000 metros em linha reta. Vence o barco que cruzar primeiro a linha de chegada. Edu, para começar, como você disse, era um esporte que arrastava a multidão. Não por acaso há o Clube de Regatas do Flamengo, o Clube de Regatas Vasco da Gama, o Botafogo Futebol e Regatas, o São Cristóvão Futebol e Regatas, né? O Corinthians tem remos no seu escudo, dentre tantos outros clubes. O que é o remo? E quais são as regras do esporte? Diz pra gente. E aproveita, já que o hype hoje em dia, né, depois da última Olimpíada do Rio, é a canoagem. Aí você já aproveita e diz qual é a diferença entre o remo e a canoagem. Então, gente, o remo é um esporte super antigo, né? Ele surgiu na Europa, né? Então, ele era transporte antes de mais nada, né? Tá aí o filme Ben-Hur que não me deixa mentir, né? Você vê remo em tudo quanto é canto. Hoje em dia, a coisa mais popular que você tem de remo é o filme sobre a rede social azul, que mostra aqueles gêmeos que são remadores, né? Mas, enfim, voltando ao assunto aqui. É um esporte muito antigo, né? Que é praticado bastante na Europa, né? Tem uma tradição na Europa muito grande. E que ele foi se transformando com os anos, né? Então, assim, em relação ao que ele é hoje e do que ele já foi... Primeiro, o pessoal começou a botar o suporte para os remos mais afastados, aí eles ganham o nome em inglês de outrigger, aquela braçadeira ali. Antigamente ele ficava bem na borda, né? Você tem até uns barcos mais antigos que tem aquela braçadeira ali na borda, aí você teve essa projeção para você fazer barcos mais estreitos que ganham mais velocidade. Em algum momento ali da virada acho que do século XIX para o século XX, veio a questão dos carrinhos, né? Porque antigamente você tinha uma bancada que você ficava sentado, você ficava deslizando a bunda na cadeira ali no negócio, né? E aí veio a questão do carrinho, que é para você poder aumentar a amplitude da remada, e você poder ir à frente, você flexiona a perna para poder buscar o mais longe possível e usa a força da perna para impulsionar o barco. E aí depois disso, mais questões de material, né? Você tinha barco de madeira, depois você passou a ter uns barcos de fibra de vidro, de fibra de carbono, né? A coisa vai avançando. E a principal questão do remo é essa, porque o remo fica apoiado, ele fica fixo no barco. Isso aí faz um efeito de alavanca que desloca o barco. Claro, se você tem que deslocar o barco para frente, você tem que remar olhando para o outro lado, né? Isso é uma coisa engraçada do remo. As pessoas veem você na rua e falam assim: você faz remo? E faz assim com a mão. Não. Eu não... faz assim com a... Desculpa, vocês não estão vendo. Eu estou fazendo com a mão para frente, tá?
Mas assim, as pessoas acham que você rema empurrando a mão. Não, você puxa. É porque efetivamente a gente rema de costas pro movimento, né? E o que já a canoagem também é uma coisa intuitiva, né? Índios remam canoa, esquimós remam canoa, também é uma coisa intuitiva, só que ele se desenvolveu o mais fiel às suas origens, porque você tem aquela canoa que foi ficando mais estreita e basicamente o remador com o remo na mão, né? Tanto canoagem, que é o que eles chamam de C1, C2 e C4, né? É aquela canoa com o cara com o remo na mão, quanto os caiaques, que é o K1, K2 e K4, né? Que é aí aquele remo que você tem 2 pás no remo, você vai rodando para você deslocar, né? Então, na verdade, eles têm uma origem parecida, né? Porque basicamente o barco era usado para locomoção, para tudo, para guerra. Enquanto que a canoa já é uma coisa que você vê mais intuitivamente dos índios. Então você vê índios, esquimós, etc., que o remam canoa. Já o remo que a gente pratica, ele tem origem mais naqueles barcos dos vikings, dos romanos, que o remo era fixo no barco. O pessoal tinha aquele assento que o pessoal ficava sentado nos balcões ali, remando e deslocando o barco. Então, na verdade, embora sejam ancestrais assim, eles vêm de origens diferentes até do ponto de vista antropológico mesmo. E assim, o remo ele tem uma rivalidade muito forte, talvez a rivalidade mais antiga do mundo na Inglaterra, que é Cambridge e Oxford, e vários clubes famosos brasileiros começaram com o remo, e aí depois vieram junções e tal, o Botafogo é um deles. Tem uma relação entre Inglaterra e Brasil, como teve no futebol, tem também no remo, ou é acaso? Assim, a gente, virada do século XIX para o século XX, as modas vinham da Europa, né? Eu acho que isso tem muita origem da questão da família real vindo em 1808 e trazendo costumes europeus para cá, né? O futebol veio para cá porque as famílias ricas, o remo também, né? Pode dizer, né? As famílias ricas mandavam seus filhos para estudar na Europa e eles traziam os esportes que eles praticavam. Era muito nesse sentido. Um outro impulso que também teve foi dos imigrantes alemães e italianos que vieram para cá na virada do século XIX para o século XX. Tanto que um dos clubes mais antigos de remo que tem é o Guaíba Porto Alegre, o GPA, lá do Sul. Ele tem uma... Aí fica uma trivia aqui para você, Bruno. Ele tem uma particularidade com o Botafogo, que os dois têm a estrela solitária, né? Porque é a primeira estrela que vem ao céu. O símbolo do GPA é uma estrela também, é a mesma estrela, né? Só que no logo deles a estrela é vermelhinha, o Botafogo é branco. Mas tem a mesma inspiração. O GPA, se não me engano, ele deve ter uns 130 anos. Ele é um clube de remo até hoje, né? É um dos grandes clubes de remo lá de Porto Alegre. E basicamente foi fundado por imigrantes alemães. Então você vê lá no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, você tem alguns clubes que foram fundados por imigrantes alemães e que e às vezes as famílias davam aportes de grana ou mandavam barcos da Europa. Assim, existe uma relação, né? Já na Inglaterra não, a Inglaterra é muito pessoal riquinho mesmo, que foi estudar na Europa, trouxe, e aí a coisa foi se desenvolvendo para cá, né? E como era muito popular, a coisa se disseminou, então você tinha lá até os anos 40, se não me engano, as regatas na praia de Botafogo, né? Até que depois construíram o estádio de remo e as regatas foram para a Lagoa, né? Então, mas assim, não tem uma relação direta, não. Acaba que, com o tempo, como o esporte também foi ganhando popularidade, aí os clubes de remo já existiam, então foram incorporando o futebol e aí viraram esses monstros que a gente vê hoje em dia. Aí só um parêntese. A rivalidade de Cambridge e Oxford tem 167 ou 168 anos, uma coisa assim. A regata de agora foi a 167, mas como ano passado não teve, eu acho que deve estar beirando os 170 anos aí. Oxford e Cambridge terminam aqui no quintal de casa. Eu moro em Richmond, e eles vêm descendo, aí passam pelo estádio do Fulham, no Craven Cottage, que é nas margens do Tâmisa, e vêm descendo. O dia de regata fica em torno de 200 mil pessoas na margem do rio. É uma cachaça boa danada. Pô, sempre vou quando rola. E tem duas trivias muito legais. A regata, ela é composta de várias coisas. Tem a regata feminina hoje em dia, tem a regata A, B e C.
ela é sempre aberta pela família real num barco, não necessariamente a rainha. Às vezes vai o duque de Cebolitos do Oeste, aí lá vai o duque lá pra longe e ele passa num barquinho da família real, pega alguém da família real que tiver de folga e bota o cara lá. E uma trivia muito legal é que, ao contrário dos esportes americanos, em Oxford e Cambridge não são permitidas bolsas para atletas por qualidade esportiva. Então o cara tem que passar no vestibular para entrar, e se ele for bom no remo e for bom no vestibular, ele pode servir. Várias medalhistas olímpicas serviram em Oxford e Cambridge. Várias pessoas famosas também serviram, inclusive Dr. House, Hugh Laurie, remou em Cambridge, eu acho, em 1980. O pai dele é medalhista olímpico, em Londres, 48, inclusive. Visitantes também à cultura. Voltando aqui pro nosso país, me causa espanto. A gente começou, né, você falando que o esporte era muito popular e hoje em dia ele está quase indigente. Com tanta tradição, o remo brasileiro nunca conseguiu sequer uma medalha olímpica, né? Houve alguns nomes aí, tipo a Fabiana Beltrame, alguns anos atrás. Teve os irmãos, se eu não me engano, Ronaldo e Rogério Carvalho. Ricardo e Ronaldo Carvalho. Um era dentista. Eu sempre lembro que um era dentista. É o Ronaldo. O Ronaldo é dentista e o Ricardo é analista de sistema. Mas assim, pela qualidade técnica numa Olimpíada, o Brasil nunca se destacou. E aí eu pego e aí a minha pergunta é: por que com tanta tradição o remo brasileiro não conseguiu a medalha olímpica? E aí arremato, como um esporte que era tão popular até os anos 50, se tornou tão pouco praticado e conhecido? Cara, a gente vai agora, agora aquele momento que a gente começa a tangenciar a cartolagem, tá? Mas vamos lá. Assim, a gente nunca ganhou medalha olímpica, mas já chegou muito perto, justamente nessa época, né? Olimpíada de 24, a gente teve um 4º lugar, eu acho que foi um double, tá? Na Olimpíada de 32 foi um 4º lugar também. E eu sei que Los Angeles teve um 4º lugar também. Foi um 2 com do Jaime, do Ângelo e do Gauchinho. Que teve um 4º lugar também. Aí depois você vê que da década de 80 para cá só cai. Aí você começa a pegar, aí você começa a comemorar quando alguém chega em 12º lugar. A coisa vai caindo vertiginosamente, né? Até a década de 70 e 80 você tinha gente chegando ali final B, final A, né? E aí você tem esses 4º lugares aí. Depois cai. O que acontece? A gente você tinha muito praticante na década de 70, década de 80. E aí, assim, cara, desculpa a galera do Flamengo aí, assim, vou apanhar, mas eu vou ter que falar, cara. O que aconteceu foi a era Buch, né? Buch foi um técnico lendário do Flamengo. Ele tem estátua lá na parte náutica do Flamengo. Mas ele fez uma coisa que na cabeça dele ele estava favorecendo o Flamengo, mas ele estava prejudicando o esporte. Qual que era o artifício dele? Ele era um técnico muito bom, exigia muito dos atletas dele e fazia tudo para ter as melhores guarnições. No momento que ele vira técnico da seleção também, ele começa a usar a vaga na seleção para barganhar coisas para o Flamengo. Então ele começava a ter algum barco de outro clube, seja de nível estadual, seja de nível nacional, que ameaçasse, ele aliciava o remador ou aqueles remadores lá pro clube dele, lá pro Flamengo, e usava muito essa moeda de troca. Olha, se você não for, eu não garanto seu lugar na seleção, né? Então, com isso, o Flamengo teve um time imbatível de remo por muito tempo. Só que o que a gente teve no resto do Brasil? Os clubes foram perdendo praticantes e as regatas foram perdendo barco, foi perdendo emoção. Tá? E aí eu até faço um recorte meu, né? Eu comecei a remar em 89, né? Eu lembro de que foi numa regata, não sei se foi, acho que foi 90, 89, porque assim, a sede náutica do Vasco chegou a ser fechada, ficou um ano fechada. E aí, quando eu comecei a fazer escolinha lá, já tinha recém-reaberta, 1 ou 2 anos tinha sido reaberta, e a gente ia assistir regata, as provas do campeonato estadual era Flamengo A contra Flamengo B. Às vezes tinha um barco do Botafogo, às vezes tinha um barco do Vasco. E competições nacionais também. E sempre que tinha algum tipo de ameaça, você tinha essas jogadas, às vezes pegavam 2 caras do Flamengo e botavam no barco, dizia que botava o cara, depois substituía. Teve uma porrada de coisa aí, sabe? Assim, várias coisas aconteceram e aí com isso
assim, ainda que a gente continuou com barcos muito bons até ali a década de 90, o esporte foi perdendo força como um todo, né? Assim, década de 90, eu participei de uma reação do Vasco. O Vasco foi tentando oferecer mais campeonato para o Flamengo, foi aumentando a rivalidade nas regatas, chegou a ter torcida em regata, uma vez eles chegaram a botar, chegamos a disputar campeonato na última regata, perder por 1-2 pontos, coisas assim, né? E até que quando eu parei de remar, no ano que eu parei de remar foi o ano que o Vasco ganhou o primeiro campeonato em 15 anos, né? E aí depois veio oscilando. Mas, de fato, o esporte perdeu muita força nesse tempo, né? E assim, foi muito também por briga de cartola, por briga de hegemonia, briga por verba. Então, assim, o esporte foi perdendo visibilidade, foi perdendo praticantes, né? No final das contas, pouca gente sabe, né? E aí você fala às vezes já aconteceu o caso assim, ano 2000 e pouco, né? Sobrinho de uma amiga, o fulano de tal tem 13 anos, tem 1,80m, quase 1,90m. Ele é afim de remar. Beleza, manda lá pro remo. O moleque começa a remar, aí o pessoal com mentalidade mais tacanha, porque assim, a sociedade muda também, né? Só que tem um pessoal mais antigo que acha maneiro sacanear, sabe? Judiar. Cara, assim, trote de faculdade é pinto perto do que o pessoal fazia. Enfim, isso é uma outra questão. Mas com o tempo, à medida que o tempo foi passando, vinha essa molecada melhor, começava a comer o pão que o diabo amassou no remo, aí eu pensei, cara, cansei de remar, vou jogar basquete. Ah, não, o cara me chamou pra jogar vôlei. E são esportes que começaram a ter mais mídia. Aí você teve geração de prata do vôlei, que trouxe mais mídia. Aí daqui a pouco você teve Aurélio Miguel ganhando medalha de ouro, aí as escolinhas de judô todas lotando, né? Só que assim, na hora que começou a aparecer esse tipo de problema, quem estava na cartolagem na época não conseguia diagnosticar a causa raiz disso. Continuava fazendo as mesmas coisas da mesma forma. E assim, basicamente tinha que aumentar o número de praticantes, tem que estimular mais pessoas. Mas aí ficou muito assim, não, a gente tem que ter um medalhista de ouro do Brasil. Então, em vez de você aumentar para ter vários praticantes, para dali surgir eles queriam já identificar aquele fenômeno e esmerilhar aquele fenômeno para ele ser um medalhista. E eu já cheguei a ouvir discussão, falei, não, temos que achar o Guga do remo. Eu falei, cara, não é assim. Eu ouvi isso várias vezes. Tentaram isso com a Fabiana. A Fabiana foi uma candidata a Guga do remo. Tentaram com o Ailson, que é o cara tem uma história super interessante, o cara do... agora eu não sei se ele é de Belém ou de Manaus, eu confundo, cara. Tem um problema sério com o norte que eu confundo. Mas eu acho que ele é de Manaus, tá? Que era ele era um fenômeno quando moleque. Aí o nego saiu correndo atrás do moleque, aí veio o Botafogo, pagou um salário pro moleque. Cara, passou 2 anos, o moleque já tava indo pra praia, com um sonzão no carro, treinava, mas aí o nível de competição aqui também já não é tão grande, o moleque foi relaxando, entendeu? Então, assim, é muito isso. A gente tem aqui o problema dessa questão predatória que aconteceu e da cartolagem que fica ali fazendo o trabalho dela, mas sem tentar atacar no que realmente precisa ser feito, né? É isso, e ao ouvir esse relato, eu gostaria de tomar uma liberdade de mudar uma letra aqui do hino do Flamengo, que seria dizendo que Flamengo mau caráter, seja na terra, seja no mar. Canalha! 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 Passemos aqui para a próxima pergunta. Bom, é o seguinte, até o momento temos apenas um atleta classificado para as Olimpíadas de Tóquio, que é o Lucas Vertem, do Botafogo, que inclusive é um clube que ultimamente cresceu aí, ganhou 6 campeonatos seguidos carioca, o Flamengo ganhou o último, se eu não me engano, quer dizer, pelo que a pesquisa que eu fiz aqui, mas é isso, a gente tem um atleta só em Tóquio. Eu acho que eu meio que sei a resposta, mas existe uma esperança de medalha ou é só para participar? Só participar. Esse é o caso. Se o cara for 12º, que é o último da final B, já tá ótimo. Mas assim, dito isso, o Lucas é um puta remador. O moleque é muito bom, tá? Até um amigão meu foi técnico dele quando ele era moleque, depois ele foi... Cara, ele veio ganhando tudo.
E assim, quando ele virou um fenômeno, ele continuou com um trabalho sério lá. Eu não sei quem do Botafogo colocou. Acho que o Botafogo botou algum técnico gringo com ele também, com ele e com o Lucas Tales. O Lucas Tales é um da geração dele muito bom também, só que não classificou na seletiva, não sei se vai ter outra chance. Mas, assim, esses moleques ganharam medalha no Sub-23, cara, que, assim, é uma coisa histórica, assim, né? O primeiro cara a ganhar medalha no Sub-23 foi o Ailson, esse cara que veio lá do Norte que eu falei. O Lucas ganhou, o Lucas Werther ganhou medalha, o Lucas eu acho que também ganhou. Essa molecada do Botafogo bem boa, mas eu acho que ainda não dá pra ele. Ainda não, tem que esperar mais um pouquinho, tá? Mas o moleque é bem bom. Deixa eu fazer uma pergunta só pra gente situar nossos ouvintes. Quando você fala, então cada final são 6 barcos, a A tem 6 barcos e a B tem 6 barcos? Isso. Seria isso? É isso. E aí na qualificação olímpica vão 24 conjuntos para disputar as medalhas ou são 18 conjuntos e de lá saem 12? Você sabe? Não? Cara, isso aí é uma coisa que muda todo ano, tá? Assim, a gente teve até 92, a gente tinha os barcos com timoneiro, né? Então você tinha 2 com e 4 com. A diferença do 2 com e do 200 aí é só uma aulinha rápida aqui do esporte, tá? 2 com, 200 e 4 com, 400, ambos são barcos que tem 2 ou 4 remadores, cada um com um remo, tá? A diferença é que um tem timoneiro, fica aquele cara gritando lá, levando o leme e orientando a prova, e o sem timoneiro, um dos remadores vai com o pé meio torto ali, leva o leme no pé, tá? E você tem o que chama o double skiff, fora skiff, e o skiff é aquele que cada um tem 2 remos. E o 8, que é o único barco que sobreviveu com o timoneiro, porque é uma prova clássica, eles não tiram por causa disso. Porque teve uma pressão de medalhas entre 92 e 96 para reduzir o número, porque tinha que aumentar o número de esportes, reduzir o número de medalhistas, e eles achavam, aí numa de tipo assim, cara, o timoneiro é uma sacanagem, mas enfim, o timoneiro ganha medalha sem fazer força, né? Então eles deixaram só pro 8 mesmo. Mas aí isso vem mudando, então assim, cada ano eles vão divulgando as provas. Então, por exemplo, eles tiraram os barcos com timoneiro, daqui a pouco botaram uma categoria peso leve, em que o remador tem que pesar até 70 quilos, aí entrou o feminino, aumentou o feminino. Então isso vai mexendo. Normalmente, os barcos maiores têm menos entradas, menos vagas, e os menores têm mais vagas. Então, por exemplo, esquife, que é o individual, eu acho que são 30 e poucos remadores que vão, são várias baterias. Aí você tem as baterias, a segunda rodada, você tem repescagem, aí você tem as finais, semifinais e finais. Nos barcos maiores, especialmente os barcos de 4 e nos de 8, aí é coisa tipo assim, você vai ter, sei lá, 4 no máximo, aí são os 24. Eu acho que o 8 não chega a 24 não, 8 são menos, tá? Ou seja, cada categoria tem um número de vagas, eles têm tem todo um esquema de seletiva, tem vaga que é por pré-olímpico, tem vaga que é por colocação em campeonato mundial, tem todo um esquema de classificação. Para a gente aqui, como a gente não vai muito a mundial por custo e porque o sarrafo é bem lá em cima, o Brasil investe mais em ganhar vaga nas regatas pré-olímpicas aqui da América do Sul. E que é assim, até a década de 90 a gente dominava, agora a gente está tomando piaba de argentino, de uruguaio, tá difícil. Mas enfim, é isso, é a vida. Fazendo a metáfora, então, seria mais ou menos como no atletismo, né? As categorias mais rápidas tem mais competidores, as de fundo, vamos dizer assim, tem menos gente. Vamos lá. Nos últimos anos, houve vários escândalos envolvendo diversas confederações do Brasil, em geral. Relativo ao remo, em 2017, 12 clubes assinaram uma carta pedindo mudanças no esporte em nível nacional. E aí eu vou com aquela opinião, já que você estava tangenciando a cartolagem, agora para remar para dentro. Qual a sua opinião sobre a Confederação Brasileira de Remo e para que lado o esporte está seguindo no Brasil e no mundo? Cara, então, a Confederação... cara, desde que eu comecei é uma coisa polêmica, né? Porque eu entendo que uma confederação deveria fomentar o esporte, promover o esporte, fomentar o esporte, e as verbas servem para isso, os patrocínios servem para isso. Só que a prática, a Confederação Brasileira de Remo é muito parecida com o que a gente vê de vôlei, de basquete, das outras aí, que tem uma questão de vários interesses aí, tem jogada, favorece aqui, favorece ali, tá?
esse caso aí da carta, o que acontece? As mudanças que eles pedem, porque hoje, para você se eleger na confederação, a confederação é que define a parte de verba de incentivo de esporte do COB, eles é que direcionam isso, verba para levar para mundial, para levar para as coisas, né? Aí é que interessante, aí a gente teve um presidente de confederação que a esposa dele tinha uma companhia de turismo que ganhava todas as licitações, né? Enfim, aí esse tipo de coisa acontece, né? É assim, uma sorte, né, realmente. Enfim. Então, assim, o que estava em jogo aqui? A confederação, basicamente, tem os seus interesses ali. Isso foi muito combatido desde que eu sou moleque, né? Os clubes tentam combater isso e tal, mas sempre fica na mão das confederações, das federações. Então, na verdade, para eleger um novo presidente da CBR, é uma eleição em que quem vota são os presidentes de federação. Essa carta foi o seguinte, cara, os principais clubes formadores, e aí tá, Botafogo, Flamengo, Vasco, Corinthians, Bandeirante de São Paulo, o Pinheiros, que tá sempre nessas também, o Sport Recife, Álvares Cabral tá nessa também, o Grêmio Náutico União, vários clubes falaram assim, cara, a gente não aguenta mais ser tudo jogo de interesse de federação, porque assim, na hora de fomentar, não fomenta nada, é só para os apadrinhados, chega perto de eleição, aí tem uma federação, sei lá, a Federação Sergipana de Remo, que o esporte tá mal das pernas, os caras ficam pedindo coisa. O cara chega e fala assim, cara, me reelege aí, eu te dou 3 barcos aqui, tem uns 3 barcos aqui que estão mais ou menos inteiros, eu te dou 3 barcos aí. Ah, beleza, aí o cara vai lá e ganha. Então assim, ele vai pegando as coisas, vai distribuindo recurso aqui e ali, e vai ganhando eleição, e é assim que é feito. Isso, eles acharam que ia mudar, eles tiraram um presidente que estava quase 30 anos, que era o Rodney, né? Estava quase 3 anos como presidente, 30 anos como presidente. O cara que entrou foi fazer as mesmas coisas. Aí o outro, o Toco, que na época dessa carta era o presidente, o Edson Altino, alguma coisa, mesma coisa. Então sempre tem uma coisa assim, e o Toco ainda tem um negócio, que tem rixas regionais. O Remo era acusado de só favorecer os clubes do Rio, uma hegemonia dos clubes do Rio. E de fato isso aconteceu uma época. O Toco, que é esse cara do Sul, Edson Altino, não sei das quantas, falou assim, não, eu vou acabar com essa hegemonia. Cara, ele só mudou de lugar. Ele pegou a sede da CBR, levou para Santa Catarina, botou tudo para Santa Catarina, aí ficou tudo para lá. Continuou a mesma coisa. Santa Catarina, Sul, sei lá, uma coisa assim. Continuou a mesma coisa. Então essa carta foi isso. E aí pedindo para ter comissão de atletas votando, para clube votar. E, cara, isso ainda tá nessa, não mudou, entendeu? E aí o que acontece? Aí, nos lugares onde tem comissão de atleta, aqui na Federação do Rio de Janeiro tem comissão de atleta que vota na eleição para a federação. Aí o que acontece? Chega o cara do Flamengo, olha só, vota no meu candidato aqui, senão esse aqui não vão estar mais na seleção mais não, vou pegar o outro cara ali, que ele vai votar. Aí a comissão de atleta vota junto com o Flamengo. Tem umas coisas assim, entendeu? É isso, então assim, continua na mesma, infelizmente continua na mesma. É isso. Bom, você é atleta master de remo, né? Como que é o cenário das competições master? Qual é a diferença das competições master para adulto? Assim, a gente já teve uma conversa mais ou menos dessa sobre natação, quando a gente falou com a Maíra. Quando você falou de comissão de atleta, eu lembrei também do papo que a gente teve com o Diogo Silva do Taekwondo, que ele falou também sobre isso, que eles lutaram muito para conseguir ter uma comissão de atleta, conseguiram, agora os caras têm direito ao voto e tal, mas voltando agora a você e as competições master, como que é esse ambiente e qual a diferença aí para as adultas e tal? Então, normalmente, assim, se eu quisesse competir de adulto, eu poderia, só que eu não aguento mais o rojão de jeito nenhum, né? Eu tô quase 47, não dá não, entendeu? Mas assim, basicamente o Master, o que categoriza uma prova de Master, tá? O Master é o cara a partir de 27 anos, então você tem subcategorias por idade, então você tem ele vai por letra A, B, C, D, aí tem isso é uma coisa feita mundial, a Federação Internacional de Remo que define isso. Então você tem o Master A, que é até 27 anos, o Master B, o Master B 36 anos, Master C 43, Master D 50, depois vai de 5 em 5, tá? Então assim, basicamente, o que é o atleta Master? Na maioria dos casos, na esmagadora maioria dos casos, são os ex-remadores que não querem parar de remar
e eles já não conseguem mais, sabe, já não estão mais ali, não estão com disposição, não conseguem mais fazer índice, etc e tal. Aí você tem prova o pessoal mais velho mesmo, né? O pessoal que tem gente que remando com 70, 80 anos, inclusive lá fora, né? E assim, existe também a galera que descobre o remo depois de velho, sabe? Não remou na infância, pô, é um esporte maneiro e tal, começa a praticar, né? Isso existe. No Brasil, isso é uma coisa que não é muito encorajada. Existe um pouco de preconceito, eu acho um preconceito bobo, assim, né? Ah, não, o cara nunca ganhou nada. Claro, pô, o cara começou a remar agora, mas não é porque o cara aprendeu a remar agora que ele vai remar menos do que o cara que rema, sei lá, 20 anos. Tem muito essa mentalidade de antiguidade aposto, tá? Mas, assim, no final das contas, é uma coisa que cresce, porque, assim, pensa que a carreira de um remador de alto nível, ela é efêmera, ela é curta, ela vai até 30 e poucos anos. De Master não, quando você aguentar, vai. Então, assim, qual que é a tendência natural? Que você tenha cada vez mais remadores e você tenha cada vez mais praticantes. Isso no mundo é uma coisa enorme, né? Você tem regatas de Master lá fora que, cara, é uma cacetada de gente. E assim, lá você vê mais o cara que rema no fim de semana, que treina ali, mas não necessariamente foi um atleta olímpico, uma coisa assim. Até pinta de vez em quando. Aí você vai disputar uma prova. Ih, aquele cara foi olímpico. Puta, fudeu, perdi. Tem uns caras assim. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil tem menos, mas isso tem crescido. Apesar do esporte tá com dificuldade, a gente tem tentado crescer. Uma das coisas que eu acho que está ajudando é o fenômeno do CrossFit, tá? O CrossFit virou uma moda de parte física, né? Eu acho que foi algum desses filmes, não sei se foi o 300, que os atores fizeram CrossFit para ficar sarado. Virou uma moda, aí os americanos inventaram logo uma formulinha, uma competição. E um dos pontos do CrossFit, que tem muita coisa do CrossFit que é do remo, né? Alguns exercícios que a gente fazia no remo desde 1900, lá vai bolinha, né? E, inclusive, tem máquina de remo que a gente usa para teste, para competição oficial, é o que o pessoal do CrossFit usa também. E aí acaba que tem muita gente que pratica CrossFit que acha maneiro e resolve praticar remo. Isso é um fenômeno mundial, não é só aqui. E aqui está começando a surgir isso também. Isso, de certa forma, de repente, deve dar uma levantada, né? Eu acho que tem potencial para dar uma levantada também. A gente tem visto... cada vez mais, assim, eu mesmo tô fazendo CrossFit, eu precisei fazer CrossFit para recuperar massa muscular, até por conta de pandemia e tal. Aí eu tava fazendo lá e assim, eu sofrendo, né, nos exercícios, mas na hora que é pra fazer na máquina de remo, eu ganhava de todo mundo, né? Aí um cara lá, um coroa desse, falou assim pro dono do box, caraca, que isso? Pô, cara, é um remador, né? Tu não vai querer ganhar na casa dele, né? Depois o cara veio falar comigo, o cara quer aprender remo também. Quer dizer, tem essa coisa, entendeu? No final das contas. Então, essa competição de Master, no mundo, aumenta bastante, no Brasil nem tanto, mas acho que tem uma tendência aí. E eu acho que isso é uma coisa que tem um poder de dar uma sobrevida pro esporte também, tá? Eu acho que, de repente, a gente pode ter... A gente ainda tem um problema de material, porque os barcos competitivos são caros, né? São importados, a gente não tem uma indústria nacional disso. Tem um cara no sul que começou a fazer, mas os barcos dele não tinham uma qualidade muito regular. Você tinha um esquife dele muito bom, o outro todo torto, né? Não era uma coisa muito padronizada. Mas você tem os argentinos que fazem os barcos muito bons. Então, assim, no dia que a gente passar essa barreira do material, acho que a gente tem um cenário que, de repente, o Master pode ajudar a dar uma alavancada nisso. Por enquanto, assim, tá devagar, mas pode ser, né? Quem sabe? Você falou em relação a Master, eu lembrei de novo do papo com a Maíra, eu pedi antes de passar aqui pro Arthur, mas que ela falou que, porque na natação, se eu não me engano, a partir de 25 você já pode disputar Master. E aí foi o Cielo, ele tava sem competição, ele falou, vou disputar esse campeonatinho Master aqui para poder pegar um ritmo de competição. E aí ele disputou o campeonato, obviamente foi campeão, obviamente ele quebrou o recorde mundial do Master, que ninguém consegue mais bater na vida. Já rolou de surgir uns caras assim, tipo remador profissional em competição, de disputar o Master para poder pegar ritmo? Já rolou isso? Já rolou, cara. E não só isso, para campeonato. Vou dar um exemplo aqui do Rio, tá?
As regatas, né? Normalmente o calendário de cada ano dos clubes é assim: você tem umas regatas de todas as categorias, então tem prova de estreante, o cara que nunca remou na vida. Então você tem do Júnior B, tem o Júnior B, Júnior A, que é 16 anos, 18 anos. Aí você tem o Sub-23, tem um adulto, né? Você tem as categorias todas. E tem prova de Master, né? O que acontece? Para você ser campeão da regata, vale os pontos menos o Master. Mas para ser o campeão do ano, conta os pontos do Master. Tem uma jogada dessa, né? As regatas de Master conta para uma coisa e não conta para outra. E aí o que acontece? O Vasco tinha uma época, um dos maiores remadores que a gente teve, que é o Vaval, né? O Oswaldo Custer, né? Que ele remou 2 Olimpíadas, ele remou Seul e remou Atlanta, remou Pan-Americano, Santo Domingo, Havana. E até eu remei muito com ele, né? Era da minha época de Vasco também, a gente remou muita prova aí. O Vaval, cara, o cara é um fenômeno. O cara começou com 16 anos e nunca parou. Ele só parou de remar agora com, sei lá, 55, que ele deu uma paradinha. Mas é assim, se ele sentar na máquina, ele ganha de todo mundo. O cara é um fenômeno, tem um preparo físico absurdo. E aí tava chegando perto da época do Master. Aí o Flamengo, sei lá quem, assim, cara, a gente não pode deixar o Vaval, senão o Vaval vai desequilibrar o campeonato, porque ele vai poder correr Master e vai correr Sênior também, ele vai ganhar a prova de Sênior e vai ganhar a prova de Master, fudeu, né? Aí a federação veio com uma regra que, para você correr a prova de Master no Rio de Janeiro, você tinha que ficar pelo menos 1 ano sem competir, né? E só a partir de 36 anos, né? Ou seja, era uma regra específica para tirar o Vaval das provas. Quando é que ela deixou de valer? Quando o Dirceu, que também era um atleta olímpico, o Ronquinho, chegou na mesma idade. Não, agora tudo bem, não tem problema e tal. Porque... agora tem competição. Tem essa jogada. Pra gente encerrar, uma coisa que o Bruno falou na sua biografia lá em cima, e você rema agora no Clube Rio de Janeiro. E o Bruno falou que ele foi fundado em 2016. Então, presumo eu que foi fundado para você remar no Master. Você tem participação nessa fundação ou você só rema lá? Porque é um clube novo no cenário, né? Completamente novo. Cara, a história da fundação do que a gente chama CRRJ, Clube de Remo Rio de Janeiro, é muito interessante. Nós éramos, na época, o grupo Master do Remo do Vasco, né? Tinha uma galera Master. Aí, na época, o Vasco tinha muito problema de material de tudo, faltava dinheiro, faltava essas coisas que a gente vê, né? Atrasar salário, assim, a galera, o normal era atrasar 3 meses de salário, aí quando tava ruim atrasava 7, quando tava bom pagaram o mês passado, né? E essa galera de Master começou a se organizar, falei, cara, não vamos deixar os moleques e os funcionários na mão. Então a gente fez um grupinho, começamos ali, vamos dar um dinheiro para comprar um café da manhã, aí a gente começou a organizar, daqui a pouco a gente fez um ratatá, compramos um barco, daqui a pouco fez um ratatá, compramos uma máquina de remergômetro, aí a gente foi crescendo, ajudando ali o clube, né? Só que nessa saiu o Roberto Dinamite, entrou o Eurico de novo, né? Foi o último mandato do Eurico. O respeito voltou. Ponto. Cara, esse negócio e tal. Só que assim, a advogada do Eurico era remadora também, né? Remava com a gente ali e tal. E ela foi sócia de um dos caras que remava com a gente no escritório de advocacia, né? Deu uma treta entre os dois, uma briga. Não sei o que, bababá. Briga pessoal, um problema pessoal deles ali. Pararam de se falar, aquela coisa. Só que o que ela fez? Ela foi puta da vida, sabe? Vou melar esse negócio. Foi buzinar pro Eurico, cara. Ó, o pessoal do Master ali tá achando que manda, tá querendo determinar que faz isso, faz aquilo, babá. O Eurico virou assim, cara, não, esse pessoal tem que entender que no Vasco mando eu. A gente pegou lá um ofício, deu uma canetada, falou assim, gente, ó, a partir do dia 30 de abril eu estou extinguindo o Remo Master do Vasco da Gama. Não existe mais Remo Master no Vasco. Vocês têm 30 dias para tirar os seus pertences do clube, seus barcos, etc e tal. Assim, a gente foi enxotado do clube. Aí ficou aquela coisa, cara, o que a gente faz? Aí ficou aquela coisa, não, uns queriam pro Flamengo, o Flamengo não capta todo mundo, o Botafogo também não tem estrutura pra Master, porque o espaço é pequeno, pô, tem o Piraquê, que é um clube antigo também, mas que é só de Master. Aí juntou uma galera que já tinha pensado em fazer uma associação para poder competir em nacional. Pô, por que a gente não funda um clube? Porra, fundar um clube? Aí brilhou o olho de um, brilhou o olho de outro. Cara, vamos fundar um clube de remo. Fundaram, foi justamente no ano da Olimpíada. Fundamos, vimos o que precisava, fizemos estatuto, aquela coisa toda. Fundamos, aí não tinha espaço,
Só que o presidente da federação era do Master também, estava na pilha. A federação cedeu um box que estava vazio lá pra gente ocupar. Aí o Vasco foi contra, tentou embargar a nossa fundação. Falaram que a gente não podia ter sessão de boxe, porque não sei o que. Eu falei, peraí, o Vasco, vocês têm sede e um boxe. Se eu negar o deles, eu vou tirar o de vocês também. E aí, sabe, ou todo mundo tem ou ninguém tem, né? Aí nesse meio tempo apareceu um cara do Fluminense querendo abrir uma garagem de remo do Fluminense. Aí chegaram e falaram pra gente, por que vocês não viram o departamento de remo do Fluminense? Eu falei, vambora. Mas na primeira reunião o cara se emputeceu. Não, o Fluminense é muito maior do que isso, não quero nenhum lugar emprestado, eu quero um lugar definitivo. Ele achou que o boxe ia ser dele Fluminense, né? Não, cara, o boxe é ali do complexo do estádio de remo, sabe? Isso pertence ao Estado, é uma concessão para uma empresa que tem um acordo com a federação, não é assim, né? Aí os caras ficaram putos, eu sei que no final das contas, de muita cartolagem, muita perna de lá, perna de cá, a gente fundou um clube. Por enquanto, só Masters, assim, para você ter escolinha, essas coisas é difícil, porque um clube desse de futebol, o Remo não dá dinheiro. Então, cara, vem dinheiro, acaba vindo dinheiro do futebol para ajudar isso, né? O próprio Botafogo ganhou 6 campeonatos porque, em determinado momento, o Murat, que é ex-remador, era dirigente lá no... Marcelo Murat, era dirigente lá em Severiano, injetou dinheiro lá, o Botafogo ganhou tudo durante 4, 5 anos. Assim, porque o Remo sozinho não se sustenta. Então, cara, a gente para poder ter uma estrutura para competir com os outros, para ter isso aqui, cara, sei lá quando que a gente vai conseguir ter isso. Então, por enquanto, a gente é um grupo de master ali, competindo, sabe-se lá até quando. Vamos ver um dia após o outro, né? É isso aí, show de bola. Acho que é isso, né, Arthur? Ficamos por aqui. O que você acha? Eu adorei o papo, aprendi um pouco sobre remo, não fazia ideia do que acontecia no mar, mas estamos aí aprendendo cada dia menos e espero que os ouvintes também, né? Cada dia mais, né? Aprendendo cada dia mais. Não cada dia menos. Você falou cada dia menos. Ah, então, bicho, é isso aí. Estamos aprendendo. Edu, antes da gente encerrar, cara, onde é que a gente acha você, se a galera quiser saber mais de remo, ou de Bangalafumenga, ou de Fogo e Paixão, ou da sua carreira como mergulhador, que a gente não falou aqui pra não parecer história de pescador. Porra, não faz isso não, Então, o pessoal quiser fazer uma doação também lá pro CRRJ, né? Isso aí, mandem pix pra mim, tá? Então, eu sou @EduStarling, né, tanto no Twitter quanto no Instagram, tá? O Instagram acaba que é conta fechada, que eu uso mais pessoal assim, mas o Twitter a gente pode trocar ideia tranquilo, conta aberta. Tiver curiosidade com o CRRJ, tem o Instagram, Clube de Remo Rio de Janeiro, tudo junto. Tem no Facebook, mas eu não sei nem como é que tá essa página de Facebook, porque eu mesmo não acesso Facebook, sei lá, há mais de ano, mas eu acho que deve existir uma página lá ainda. Tá? No Facebook também eu tô, mas eu confesso que eu nunca olho. Mais fácil falar comigo no Twitter e no Instagram mesmo. Acabou que esqueci de despedir aqui da galera e de fazer uma coisa muito importante, né, Arthur? Que é... Chama a vinheta! Eu vou chamar o VAR, e se ela se duvidou, ela não quer acreditar. E estamos aqui, chegamos mais uma vez na Hora do VAR. A Hora do VAR, que é o momento em que você, ouvinte do Visitante, se teletransporta para dentro deste programa, participa conosco, dá seus comentários, suas dúvidas, traz tudo que você precisa trazer e a gente responde se tiver que responder alguma coisa. E como você faz isso? Você faz isso por todos os nossos canais oficiais, @VisitantesEC ou VisitantesEC no Twitter, @podcastvisitantes no Instagram, o podcast.visitantes@gmail.com, por sinal de fumaça, nas nossas redes pessoais, minhas e do Arthur. E o mais importante, Arthur... espalhar a palavra. Espalhe a palavra e não espalhe o vírus. Falarei isso até o fim dessa pandemia, dependendo de quem está no poder do Brasil, pelo menos até 2022. De qualquer maneira, é preciso não perder a fé e estar atento e forte. Sigamos. Temos aqui vários comentários, Arthur. A gente recebeu uma chuva de comentários aqui.
Primeiro temos que fazer agradecimentos, por favor, faça agradecimentos. Queria fazer um agradecimento que a gente esqueceu na hora do VAR 17, ó. Errou! 16 mais 1, que é agradecer a Emanuel Colombari, grande Emanuel Colombari, que a gente já está paquerando para fazer um programa conosco. Foi ele que nos deu o contato da Letícia Cecchini, que foi um programa sensacional e, além de tudo, nos cedeu a foto da sua camisa autografada daquele elenco da Chapecoense, que é capa do episódio. Então, Mané, um beijo enorme, muito obrigado por isso. Maravilha. Gostaria de agradecer também o Leandro Godinho, que descobriu Visitantes esses dias e mandou um comentário lá no Twitter dizendo que maratonou o podcast essa semana passada e que foi delicioso. Então eu digo pra você aí, estamos num tempo muito de coisas on demand, coisas de streaming. Você tem o podcast on demand, você pode maratonar uma série, você pode maratonar um podcast também. Faça como o Leandro Godinho, maratona esse podcast sempre que você puder. Passando aqui, temos a Carolina Belo, que nos mandou o seguinte: que triste, nós fomos visitar onde caiu o avião da Chapecoense. Ele caiu em uma área privada, em uma fazenda, e depois de um tempo, os donos proibiram a entrada das pessoas porque as mesmas estavam deixando lixo no local. Estava todo sujo mesmo, ela botou aqui entre parênteses, e estava matando as vacas dos donos das fazendas. E aí, por final, ela diz assim: seres humanos, e manda um emoji de uma pessoa boladona. Carolina Belo, que é uma pessoa com uma história sensacional. Ela e o parceiro, Salvador, eles decidiram comprar uma Kombi, reformaram e viajaram toda a América Latina. Toda a América Latina não, viajaram até o Panamá, por 10 países, se não me engano, inclusive a Colômbia, por isso que eles foram a Antioquia, e tem um documentário sensacional no YouTube chamado Expedição Margarita, em 3 episódios, que eles contam as aventuras de voltar via floresta amazônica para o Brasil, já no meio da pandemia. É muito legal. Carolina é sensacional. Botaremos esse link aí na descrição do episódio, você vai ver este link para este maravilhoso documentário. Bom, voltemos então aqui para o comentário do Gleison, que diz: poxa, esqueci de comentar o episódio da Chape. Sem problema, Gleison. Lembre-se que quando o conteúdo está na internet, ele é atemporal, então você pode fazer esse comentário quando você quiser, não tem problema nenhum. O assunto me deixa tão triste que até hoje evito coisas sobre o tema. Mas eu ia falar que o velório deve ter sido a última grande transmissão do Galvão. O maluco segurou umas 4 horas praticamente sozinho. É mesmo, foi realmente uma transmissão sensacional do Galvão. Aliás, toda a equipe da Globo e das emissoras que cobriram aquela tragédia, realmente o pessoal fez um esforço sobre-humano, e como a Letícia falou no episódio, parece que o tempo corroborou, né? Porque caiu um dilúvio naqueles dias lá em Chapecó. Exatamente. Eu confesso que não assisti. Quando acontecem coisas assim muito... que eu sei que eu sou uma pessoa que me derreto muito fácil, então eu não seguro a onda. Então eu prefiro não assistir, eu prefiro ficar um pouco alheio, porque senão eu entro muito de cabeça e eu fico muito, muito mal. Então, confesso que não vi essa transmissão e tal. Eu li algumas coisas e já foi demais. Via pedaços de matérias, pedaços de informação, já era muito para mim. Então eu prefiro ficar um pouco alheio para não entrar dentro de um poço sem fundo da minha cabeça. Passando aqui, falaremos dos comentários de Gabriel Mandel. Gabriel, ele manda aqui, ó: senti falta no Esporte Bandido do lendário caso do César, lateral esquerdo São Caetano, Lazio, Inter de Milão, e atualmente técnico na base da Lazio. Ele foi vice-campeão da João Avelange em 2000, sob liberdade condicional após ser preso por envolvimento no roubo do bônus pago pelos Juventus aos jogadores pelo acesso à Série A do Paulista em 94. Realmente, a gente não comentou esse caso, mas não quer dizer que a gente não vá comentar no futuro, né? Com certeza, até porque se há 2 coisas que não acabam nesse mundo, é esporte e bandidagem, ou seja, provavelmente haverá a segunda edição de Esporte Bandido. Esse caso, por exemplo, do Oscar Pistorius, também da África do Sul, é outro caso que a gente pegou na triagem ali e acabou passando, mas Gabriel pode ficar tranquilo que a gente vai voltar ao tema futuramente. Com certeza. E aí ele continua aqui, falando sobre o caso Aaron Hernandez. A encefalopatia traumática crônica é retratada no filme The Concussion,
que seria a concussão, mas eu não sei porque em português obviamente não foi, porque ele diz aqui, ó, com uma tradução para português que eu me recuso a dizer. Foi estrelado pelo Cuba Gooding Jr., que relata a história do médico que encontrou essa correlação. É comum entre os boxeadores e pode ser a doença que acomete, por exemplo, o Maguila. Se eu não me engano, eu acho que até comentei sobre isso no episódio, que o pessoal do boxe também rola muito, né? Porque, o tanto de porrada que toma na cabeça, bicho. Você comentou. Eu lembro nitidamente que você falou sobre isso no episódio. Mas é sempre bom trazer mais informação, nossos ouvintes sempre angariando novas informações e contribuindo para aquele bordão que visitantes também é cultura. Exatamente, e foi bom ele trazer sobre o filme também, porque aí já é mais uma coisa pra gente procurar aí e assistir. A gente já fez um episódio totalmente sobre filmes de esporte, e agora a gente tem mais um que não fala exatamente sobre esporte, mas tem relação, porque é ali sobre um problema que pode acontecer dentro do esporte, né? Seguindo em frente, temos aqui o comentário de Lígia. Lígia, que parente aqui de personalidade desse podcast. E ela comenta aqui, eu vou chamar o VAR. E não é que eu tô mesmo no número 9? Apesar de ser o mais pornográfico dos episódios. Credo, Dona Marisa. Rapaz, Dona Marisa fazendo sucesso com a sua danadice. Aliás, para aqueles que estão saudosos de Dona Marisa, no próximo episódio do podcast Visitantes vocês terão uma surpresa, né? E outra coisa, como o Bruno já falou no número 17, realmente, essa musiquinha do VAR é chiclete. Esse refrão é sensacional. Ele vai estourar e a gente vai regozijar de ter descoberto essa música primeiro. E provavelmente vamos tomar um processo, né? Por estar usando ela, mas tudo bem. Não existe almoço grátis. E para terminar aqui, a gente tem um último comentário, mas esse vem direto de áudio, é isso, Arthur? É isso aí, cara. Áudio do João Paulo, diretamente das estradas do Nordeste do Brasil. Produção, solta o som. Sobre a hora do Vai da Lampions, se eu não me engano, foi em 2013... num dia que eu estava em Campina Grande, de uma das 74 mil vezes que o Sport foi eliminado do Campinense, uma chuva torrencial, pau cantando lá no Amigão, e aí eu acho que à noite, quando eu voltei para casa, eu estava no Twitter, Lampions, foi 2013, eu acho que foi no dia que o Sport foi eliminado para o Campinense, obviamente eu estava em Campina Grande. E para completar esse áudio maravilhoso com esse comentário, tem um comentário que ele mandou ainda depois, porque ele mandou o áudio e depois ele ainda botou aqui assim, ó. Imagina um Bahia Sport, jogo único em Fortaleza, estádio 50-50, chão de avião no National Anthem e o Wesley Safadão no Pitu Halftime Show. Amigo. Eu já começo dizendo que eu sou contra a final de jogo único. Já falei isso aqui em algum momento, não lembro onde, mas eu continuo com esse meu problema. Não gosto de final de jogo único, sou a favor do show, sou a favor de tudo. Pode ser um show em finais separadas, pode ter show no jogo de ida, pode ter show no jogo da volta, nada impede. Não gosto disso. Porque isso aí, a gente aceitar a final única é baixar a cabeça para colonizador europeu. Eu sou a favor da final única, no caso do Nordeste, porque é menor, é mais fácil de viajar. Sou a favor também que o Nordeste se separe do Brasil, porque eles vão ser muito mais felizes. Sou a favor, inclusive, da Pitu patrocinar, gente, se quiser. E eu lembro que você falou da final única no episódio número 2, sobre Libertadores, que a gente contou com o Felipe Lobo. Inclusive eu falei que era a favor da final única, mas que não era viável na América do Sul e fui vaiado pelos membros desse podcast e pelo convidado. Mas tudo bem, faz parte. Sou contra, continuo contra, não abaixo a cabeça para colonizador, mas também sou a favor da separação do Nordeste do Brasil. Isso aí eu sou a favor, inclusive tenho passaporte nordestino, pois tenho sangue baiano que corre em minhas veias. E é isso, né, Arthur? Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. E falando em Nordeste, semana que vem o programa está o quê? Arretado. Churubem, churubai. É pau. Eita. Égua. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Beijo até. Esse podcast é uma realização
da BSC Produções.